Bom, irmãos, vamos retomar então a nossa segunda parte da mensagem de hoje. Eu gostaria de começar mostrando aos irmãos algumas imagens relacionadas ao que a gente acabou de falar, para ajudar a fixar algumas coisas. Então, essa é uma tabela que mostra aqui corpo, alma e espírito, né? Então, se nós começarmos aqui com o espírito, né? Consciência, intuição e comunhão, as funções do nosso espírito, né? Que nos levam à consciência de Deus. A alma, então, composta pela mente, pela vontade e pelas emoções, que nos traz a consciência de nós mesmos, né? E finalmente o corpo, então, com os seus 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, olfato, paladar, a consciência do mundo que nos cerca, o mundo físico ao nosso redor, tá? Bom, são os diagramas muito simples, né? Que eu já fiz faz muito tempo. Isso aqui são 5 circunferências que vão do mais externo até o mais interno, tá? Então, o que tem no mais interior aqui? Tem o nosso espírito, está lá dentro, né? Parte central do homem, né? Com a intuição, com a consciência, com a comunhão. Aqui é o lugar da habitação de Deus, feito para a habitação de Deus no espírito. Ao redor do espírito, um círculo mais amplo, a alma, a nossa personalidade, mente, sentimentos e vontade. E finalmente, na parte mais externa, o nosso corpo, né? Com os seus 5 sentidos. Pode passar. O homem espiritual, o homem tal como foi criado por Deus, ele é um homem que deve receber a vida de Deus no seu espírito, ou seja, o Espírito Santo vem habitar no espírito do homem, e a partir daqui irradiam as influências do espírito para a alma, né? A consciência, a intuição e a comunhão, elas irradiam a sua influência para a alma. A alma decodifica, entende, interpreta essas influências do espírito através da mente, através das emoções, através da vontade, e finalmente essa alma envia os seus comandos para o corpo, para que o corpo execute, haja no mundo concreto aquelas coisas que a alma recebeu do Espírito de Deus. Então esse é o funcionamento concreto do homem, tal como planejado por Deus. O homem tem um espírito, né? Nesse espírito, a vida de Deus habita. A vida de Deus, então, ela se expressa, a alma é a governanta, a alma não é passiva, né? A alma, ela tem que entender, ela tem que interpretar, ela tem que desenvolver, ela tem que se identificar sentimentalmente com o sentimento do Espírito, ela tem que se identificar em termos de desejo, de vontade, com o desejo do Espírito. A alma precisa cooperar, ela não é passiva, tá? E o corpo obedece, o corpo executa. O que aconteceu na queda? Na queda, o espírito recebeu uma placa de proibido ali, né? O espírito foi cerceado. A alma se tornou dominante e ela sufoca o espírito, né? Ela assume o governo, né? Ela é como aquele, vamos dizer assim, primeiro-ministro num reino, né? Que ele impede o rei de governar e ele assume o governo, desrespeitando qualquer influência que possa vir do centro, né, do espírito. E finalmente, não, podemos continuar lá, e finalmente o corpo,
né? A alma, ela faz uma espécie de cumplicidade com o corpo, né? A alma manda no corpo, mas ao mesmo tempo ela atende os desejos do corpo, né? Tudo de acordo com a natureza independente de Deus, né? Por causa disso nós vemos os homens, o homem natural, o homem psíquico, vivendo debaixo do poder do pecado, fazendo, né, todas as coisas que ele deseja, né, a partir dessa total destruição do centro de governo humano, tal como projetado por Deus. Esse é o homem natural. Volta, sem ser a anterior, a outra. Então, aqui nós temos o que aconteceria na regeneração. Quando nós nascemos de novo, quando alguém que não crê no Senhor, um incrédulo, quando ele nasce de novo, essa ordem, ela está preparada para voltar a acontecer. O espírito é vivificado, né? Ele se torna ativo novamente, e ele então deverá funcionar dessa forma. Infelizmente, o que muitas vezes acontece? Agora pode passar mais dois. Esse aí, Acontece aquilo que Paulo falou para os coríntios, 1 Coríntios, a partir do capítulo 3, né? Não vos pude falar como a espirituais, mas sim como a carnais, como a crianças em Cristo, né? Por quê? Porque embora o espírito estivesse vivificado, a alma não tinha sido desalojada da sua posição de governo. Então, por um lado, existem momentos em que os comandos do espírito chegam até a alma e vão até o corpo. Mas muitas vezes o espírito é frustrado, né? E aí é a alma diretamente com o corpo que governa. Então, o cristão carnal, ele representa esse estado de confusão. Sim, o espírito está vivificado, mas a alma ainda não foi desalojada de uma posição de governo e de comando. E o nosso treinamento, a nossa educação na justiça, né, como Paulo fala, é justamente essa, progressivamente aprender a sujeitar a alma pelo poder do Espírito, permitindo que o Espírito Santo no nosso espírito exerça o comando e a autoridade. Eu acho que esse é o último, né? É o homem espiritual. Tá, é isso aí. Então vamos para a segunda parte, na qual nós queremos dar uma rápida olhada no livro de Esther, como uma ilustração de como é que opera a lei do Espírito da vida. O Antigo Testamento, meus irmãos, muitas vezes é desprezado por muitos cristãos, porque muitos cristãos consideram que a realidade da vida cristã está no Novo Testamento. Então, são muitos que preferem ler os evangelhos, ler as epístolas de Paulo, porque ali está a realidade. A questão é a seguinte: o Antigo Testamento tem muitas figuras, e as figuras do Antigo Testamento são muito úteis para nós entendermos as realidades espirituais do Novo Testamento. Então, nós não devemos desprezar o Antigo Testamento, de maneira alguma. Tá? Nós queremos olhar o livro de Esther, porque este livro ele tem uma analogia muito interessante com toda essa questão do espírito, da alma e do corpo, da vida no espírito, da vida na carne, né, que nos é dada pela interpretação alegórica desse livro. Tá? Em primeiro lugar, o livro de Esther não é uma fábula.
A gente pode pensar que é uma história, né? Tipo uma parábola. Não, esse livro é real, ele é histórico, né? As datas, os eventos que aqui acontecem, eles ocorreram e eles correspondem às datas historicamente colocadas para os outros eventos históricos não bíblicos, né? Os eventos do livro de Esther correspondem precisamente ao reinado de Xerxes, rei da Pérsia, né? E ele está localizado no período que cerca de 35 anos depois que a primeira leva de judeus deixou o cativeiro na Babilônia e voltou para a terra prometida, para Jerusalém. Então, 30 e poucos anos depois, né, que Zorobabel e aqueles 50 mil remanescentes haviam retornado, então acontecem os eventos do livro de Esther. Tá? Como é que nós podemos entender esse livro? Se nós tomarmos esse livro literalmente, nós vamos ter uma série de problemas aqui, né? Por quê? Passaram-se mais de 30 anos que aquele remanescente fiel de Israel deixou a Babilônia e foi para Jerusalém, atendendo ao chamado de Deus. A pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: o que fazem Mordecai e Esther lá na corte persa, quando o povo já tinha retornado? Deus já tinha chamado o povo. Os 70 anos já tinham se cumprido. O que fazem Mordecai e Esther? Se são judeus fiéis, por que não foram para lá? Como se explica, irmãos, que Mordecai tenha colocado Esther num concurso de rainha para fazer parte de um harém de um rei iníquo, mundano? Isso é algo degradante. Nós sabemos que as filhas de Israel, elas deveriam casar com filhos de Israel. É isso que a lei dizia. Como é que agora Mordecai pega a Esther, que é sua sobrinha, e coloca ela numa espécie de concurso de Miss, para que a vencedora, então, se tornasse a rainha? Nós sabemos que todas aquelas mulheres que se apresentaram lá foram integrar o harém do rei. Então nós vemos assim toda uma série de problemas, né, em considerar que esse livro, na sua história literal, seja um livro com uma mensagem espiritual exemplar para nós. Não, isso não é exemplar, né? Outro fato, terceiro: a Esther se tornou rainha. Por causa desse fato, Mordecai estava no pátio do palácio. Por causa disso, ele irritou ao primeiro-ministro do rei da Pérsia, Amã. Por causa disso veio o decreto contra os judeus. Ou seja, se eles não estivessem lá, se eles estivessem em Jerusalém, eles não teriam feito parte dessa história toda. O reino da Pérsia teria continuado como reino da Pérsia. E não teria havido esse decreto terrível para a aniquilação dos judeus. Então, a permanência deles lá e a ação deles fora da vontade de Deus, no sentido de observar a lei de Deus, causou essa situação de grande perigo. E, portanto, o livro de Esther, no seu sentido literal, ele só tem uma mensagem, que é a mensagem da providência de Deus. Ou seja, Deus sempre é soberano. E mesmo que nós, os seus filhos, façamos aquilo que não deve ser feito e coloquemos os propósitos de Deus em perigo, Ele é soberano e no seu amor, Ele livra o seu povo,
né? Ele impede. Vocês imaginem, Zorobabel, Josué e todos aqueles que estavam em Jerusalém, eles receberam aquela ordem do rei, e eles seriam mortos igual. Assim como todos os outros judeus nas 127 províncias do reino da Pérsia. Mas aqui nós vemos a providência de Deus. Deus é soberano. Deus guarda os seus filhos. Deus guarda o seu povo. Então, essa seria a mensagem literal. No entanto, muitos autores, tem um autor conhecido chamado o Major Ian Thomas, ele escreveu um comentário de Esther, chamado Se Perecer, Pereci. E ele trata o livro de Esther dessa forma, alegoricamente. É muito bonito esse livro. O irmão Ray Stedman também aborda o livro de Esther assim, o irmão Stephen Kong também. E tem muitos outros que abordam o livro de Esther alegoricamente. Vocês sabem que é uma alegoria, né, irmão? Alegoria é quando a gente pega uma história real, uma história, e aplica essa história para uma outra situação, interpretando um outro fato à luz dessa história. Isso é uma alegoria, né? É lícito interpretar a palavra de Deus em algumas situações dessa forma. Porque lá em Gálatas 4, 21 a 26, Paulo faz isso com os filhos de Sara e Agar. Ele diz que isso é alegórico, né? Ele conta a história das duas filhas, né? Dos dois filhos de Abraão, e ele fala disso como uma alegoria de realidades espirituais do Novo Testamento, né? No entanto, nós devemos ter muito cuidado. Existe uma tendência das pessoas a exagerar com a alegoria, principalmente com as parábolas do Senhor Jesus, com os fatos da vida do Senhor Jesus, tentando ver a igreja, ver fatos futuros, ver cumprimento de profecias em coisas que não são naturais. Então, assim, vamos com cuidado, né, sempre que nós usamos a alegoria. No caso do livro de Esther, muitos irmãos têm esse sentimento que esse livro ele tem uma mensagem mais profunda do que a mensagem da providência através dessa alegoria, que é feita com a natureza do homem em 3 partes e com a vida na carne e a vida no espírito. Então é isso que nós queremos rapidamente ver aqui. O capítulo 1 nos fala, começa a mostrar os personagens. O rei Assuero, né? Eu não vou elaborar muito, irmãos, eu vou ter que dizer as coisas meio assim, rapidamente, porque nós não vamos poder... Mas o rei Assuero, ele representa a alma humana. O rei Assuero é a personalidade desse livro, né? E ele mostra que o homem foi criado para reinar. Deus realmente criou ele para ter domínio e autoridade. Por isso que o rei Assuero é a personalidade humana, é a alma do homem, né? O reino de Assuero é a Pérsia. O nosso reino é tudo o que nos diz respeito ao nosso redor. Nós temos um reino. São as coisas que Deus colocou ao nosso redor, as coisas que nós temos influência, as coisas que nós temos responsabilidade. Isso é o nosso reino. O reino da Pérsia, então, né, representa esse contexto, né? O corpo aqui é a cidade de Suzã. Quando Amã promulga o seu decreto, diz que a cidade de Suzã se perturbou, né? Então ali nós vemos que o rei está com o seu palácio lá na cidade capital, né? Então a cidade é o corpo, a parte mais externa. O rei, com o seu palácio, representa a alma, né? E lá dentro nós vamos ver que tem uma rainha, a rainha Vaste. A rainha não aparece, quem aparece é o rei. Porque a nossa alma é o traço mais evidente, a nossa personalidade. Mas lá por trás tem uma rainha. Quando o rei faz aquela
comemoração, chama todos os governadores, sátrapas das províncias, e depois de vários dias de festa, todo mundo bêbado, ele resolve chamar a rainha. Ele quer fazer um desfile de beleza com a sua rainha, porque a rainha é a coisa mais bela que ele tem. Assim é nós com o nosso espírito. Só que o espírito se recusa a se submeter a esse tipo de coisa. Por causa disso, o rei manda a rainha embora. O rei busca conselho com seus 7 príncipes que compõem o seu ministério superior. E nesse sentido nós vemos que a alma busca todos os recursos, todas as explicações. E ali vocês veem que tem explicação para tudo, né? Imagina, a rainha não quis obedecer ao rei, daqui a pouco todas as mulheres não vão obedecer mais seus maridos, todas as princesas nas províncias não vão obedecer os príncipes, os governadores. Vergonhoso, o rei tem que se livrar dela. Então, a mente humana, no seio da alma, ela traz o seu conselho, e o seu conselho é o seguinte: suprime essa voz. A rainha é removida. A alma humana ofende o espírito humano e o mortifica. É isso que acontece com a rainha Vasti. Só que, no capítulo 2, apaziguado o furor do rei Assuero, passaram alguns anos e ele lembrou-se de Vasti, do que ela fizera, do que se tinha decretado contra ela. O rei lembrou que ele tivera uma rainha e ele deseja ter a sua rainha. Ele quer a rainha novamente. E aí ele manda trazer as moças. E então é que Esther é escolhida. E Esther representa o espírito regenerado. Vasti era aquele espírito não regenerado, que ainda faz de alguma forma a sua voz de reprovação ouvir, mesmo no iníquo. Mas Esther representa o espírito vivificado. Ela se torna rainha, e ela não é uma rainha sozinha, ela tem Mordecai, o seu tio, como aquele que direciona a sua atuação. Ela ouve Mordecai, ela está em comunhão com Mordecai, e ela representa o Espírito habitado pelo Espírito Santo. Então é uma nova situação aqui. Isso representa a regeneração. É como se o rei Assuero tivesse nascido de novo. Agora ele tem um espírito vivificado pela presença do Espírito Santo. Só que é muito interessante os detalhes, irmãos. A Esther estava lá dentro do palácio. Mordecai estava fora, né? Então, isso representa dois elementos distintos, né? E isso é para que nós não confundamos o nosso Espírito com o Espírito Santo. Então, claro que no nosso caso, o Espírito Santo vem habitar no nosso Espírito, mas ainda assim, eles são 2 elementos diferentes, né? No capítulo 3, surge um personagem chamado Amã, né? Quem é esse Amã? Filho de Amedata, Agagita. O que é um Agagita? É um filho de Agag. Agag é um príncipe dos Amalequitas. Os Amalequitas são filhos de Esaú, eles são uma tribo dos Edomitas. Nós sabemos, Êxodo 17:16 diz assim: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Existe aqui uma declaração do Senhor, que essa guerra seria constante, contínua.
entre os amalequitas e Israel. Por isso, Amaleque é uma figura da carne. E aí quando nós lemos lá Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quando Amã entra no palácio real, isso significa que quando nós nascemos de novo, aquilo que nós antes nem nos dávamos conta, mas já estava ali, aquilo se torna muito forte e vigoroso. A carne, o princípio, o poder por trás do velho homem. O rei acha que está tudo bem. O rei acha que Amã é um cara sábio, é alguém que vai lhe ajudar. E ele então, ele antes tinha 7 príncipes, agora Amã se torna o principal. Ele entrega o comando do seu reino a Amã. Isso cria um problema. Amã exige que todos se prostrem para ele. Quando ele entra no palácio, sempre está Mordecai ali. E Mordecai não se prostra. Porque o espírito não pode se dobrar para a carne. Isso começa a enfurecer Amã. E, por causa disso, Amã monta uma estratégia. Ele decide eliminar Mordecai. E não só Mordecai, mas todo o povo de Mordecai. E ele vai ao rei, explica que há um povo que é diferente do povo do rei e que é contrário a tudo aquilo que o rei deseja. E que cumpre eliminar esse povo e tirar tudo que eles têm. E todas essas posses, essas riquezas que nós tiraremos desses que serão mortos, serão depositadas nos tesouros do rei. O rei confia em Amã. A alma confia na carne. E a alma entrega o seu anel. O anel do rei. O decreto é escrito, selado com o selo real, e é expedido para todas as províncias. O que acontece depois disso? Capítulo 4. Mordecai rasga as suas vestes e põe pano de saco e cinza. Ninguém podia vestir isso na porta do rei. Esther fica sabendo. Esther manda roupas para Mordecai mudar a roupa. O espírito humano procura lidar com essa situação, mas o Espírito de Deus se recusa com soluções superficiais. Esse conflito precisa ser resolvido. Esther fica com medo. O rei não me chamou, já faz 30 dias. Se eu aparecer no pátio e ele não estender o cetro para mim, isso significa que eu perderei a vida. Uma alma sob controle da carne, ela dá temor. O rei diz para Esther: está temendo pela tua própria vida? Mordecai disse para Esther isso. Obrigado. Tu está temendo pela tua própria vida. Mas, se tu não atuares, o livramento de Deus vai vir de algum outro lugar. E tu vais morrer. Tu vais morrer que tu vai perder a oportunidade de servir ao propósito de Deus.
Por causa disso, Esther pede oração e jejum. E vai falar com o rei. O espírito humano se sujeita à ordem do Espírito de Deus. E vai enfrentar a alma para denunciar a sua carnalidade. A expectativa é: será que a alma vai se render à voz do Espírito? Será que aquele em quem a alma confia tanto vai ser abandonado pela alma? Será que a alma vai acatar essa denúncia que o Espírito faz? Essa é a grande dúvida. É muito interessante os movimentos do Espírito Santo. Esther planeja, o rei a recebe, e ela diz que quer fazer um jantar, somente com o rei e com Amã. E faz aquele primeiro jantar. Nós ficamos pensando assim: puxa vida, no momento que o rei estendeu o cetro, por que a Esther já não fez a denúncia direto? Meu rei, que bom que tu me recebes, eu quero te denunciar este homem. É o que nós faríamos, não é? Mas os caminhos do Espírito de Deus não são os caminhos do homem. De alguma forma, Esther não entende que isso deve ser feito. Provavelmente por instrução de Mordecai. Não está escrito. Mas ela combina um jantar para o dia seguinte. E ocorre aquele jantar. E o rei pergunta de novo para ela: minha rainha, o que tu queres? Até metade do reino eu vou te dar. E aí nós achamos que a Esther vai dizer: esse Amã aqui. Não, meu rei, eu quero que amanhã nós façamos um novo banquete. Também de novo para ti e para o Amã. Os caminhos do Espírito Santo são estranhos, mas são os caminhos do Espírito Santo. Naquela mesma noite, o que acontece? Os arranjos do Espírito Santo. O rei perde o sono. O rei não consegue dormir. O que o rei vai fazer? O rei vai olhar os registros. E ele descobre que Mordecai havia denunciado uma trama contra o rei para assassiná-lo. E que 2 dos seus servos haviam sido executados por causa disso. E ele pergunta: o que se fez com esse Mordecai? E eles dizem: nada. E aí ele entra em contato no dia seguinte com Amã. E pergunta para Amã, porque Amã já tinha ido para casa, né? No dia anterior, depois do primeiro banquete, e se gabando. O rei convidou a mim, a rainha convidou a mim e ao rei, só nós dois, para o banquete. Eu realmente estou muito bem, né? Mas eu não aguento aquele Mordecai lá, que ele não se curva diante de mim, na entrada do palácio. Aí a esposa dele diz: constrói uma forca para ele. A forca de mais de 20 metros de altura. Vocês imaginem, é mais alto que esse edifício. Pendura o Mordecai lá em cima. E ele fez a forca. Construiu. Só que naquela noite o rei não dormiu. E na manhã seguinte ele chamou o Amã e disse: Amã, o que eu faço? O que se deve fazer com aquele a quem o rei deseja honrar? O que a carne diz nesse momento? Se a carne recebe uma oportunidade, o que a carne faz? A carne quer glória. A carne quer se expressar a si mesma, quer ser reconhecida. A carne quer ser contemplada. A carne quer ser bem avaliada. Honra e glória. Amã imediatamente pensou que era para ele mesmo. Que o rei estava dizendo assim, ao final daquela história, que o rei iria dizer: tá, mãe, então é isso mesmo que eu quero fazer para ti. Tu é o meu primeiro-ministro e eu
Então ele disse as coisas mais maravilhosas. Vista-se, né, a pessoa quem o rei quer honrar com a roupa do rei, com a coroa do rei, põe-se no cavalo real e que se saia na rua dizendo, assim se faz com aquele a quem o rei quer honrar. Qual não foi a surpresa quando ele ouviu o rei dizer, vai e faz isso com Mordecai. E aquilo foi um golpe avassalador. E ele saiu naquela manhã para a rua para fazer isso com Amã. E aqui nós vemos o Espírito Santo começando a operar a humilhação, a derrota da carne. À noite, o segundo banquete. Agora, o terreno armado pelo Espírito Santo para a denúncia da carne está pronto. Já ficou evidente para a alma, para o rei, que quem lhe faz o verdadeiro benefício é Mordecai. Mordecai é aquele que preservou a vida do rei. E aí Esther então denuncia. E diz que Amã quer destruir a ela, a rainha, e quer destruir a Mordecai e todo o povo judeu. Por causa disso, Amã é executado. Por causa disso, Romanos 6 nos diz, foi crucificado com ele o nosso velho homem. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. E é este o significado do enforcamento de Amã, na forca que ele mesmo construiu. Então, irmãos, aqui nós vemos a vitória do Espírito sobre a carne. Aqui nós vemos que a alma humana é chamada a se posicionar. E assim nós, cristãos, somos chamados a identificar como nós estamos vivendo. Irmãos, será que nós amamos a nós mesmos ao ponto de preservar este velho homem, esta natureza carnal que está em nós? Será que nós estamos afagando, confiando nessa natureza? Ela deseja destruir a atuação do nosso espírito. Ela deseja aniquilar completamente. E aqui Amã, então, foi executado. A alma se posicionou. Vocês vejam que a alma é central. A nossa personalidade é central. Ela não é o mais profundo. Ela não é o ponto onde Deus fala, mas ela é decisiva. O rei entendeu o que o Espírito lhe trouxe no seu espírito. Assuero entendeu o que Mordecai trouxe através de Esther. Qual foi o resultado disso? Agora, Mordecai está no lugar de Amã. Mordecai recebe o anel do rei. O Espírito Santo está no controle em nosso espírito da nossa alma. E a cidade de Suzã se alegra. O corpo participa disso. Então, nós vemos aqui essa figura muito bonita. Mas aí acontece um problema. O decreto do rei. Esther vem pedir. Onde é que está aqui? Versículo 3 do capítulo 8. Falou Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés e com lágrimas. Lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que haviam empreendido contra os judeus. Esther agora
O nosso espírito pede que o decreto seja revogado. Vocês percebem? Revogue-se a lei do pecado e da morte. Revogue-se a herança adâmica. Revogue-se a velha natureza. Revogue-se a queda. E aí, o rei diz: a lei dos medos e dos persas não pode ser mudada. Vocês lembram que Daniel é a mesma coisa, né? O decreto lá, quando Daniel foi colocado na cova dos leões, né? Não tem jeito. Se foi com o anel do rei, se foi decreto real, não pode ser mudado. O que fazer? Mordecai é encarregado de fazer um novo decreto. Uma nova lei. E essa nova lei, ela não revoga a anterior, mas ela supera a lei anterior. Meus irmãos, essa é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo escreveu essa lei, a lei do Espírito da vida. E essa lei é maior que a lei do pecado e da morte. Em que consiste essa lei? Duas coisas. Versículo 11 do capítulo 8. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida. Aqui tem a defesa. Os judeus agora podem se defender. Eles podem se organizar, se armar, se preparar para se defender do ataque que vai vir. Mas não é só se defender. Eles podem contra-atacar, porque o versículo termina dizendo: para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles. Isso aqui significa desvestir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. O decreto novo de Mordecai, ele nos capacita a nos defender da lei do pecado e da morte, a nos defender dos dardos inflamados do maligno, a nos defender deste mundo tenebroso, das potestades das trevas, a nos defender de toda a iniciativa que vem da nossa velha natureza, da nossa carne. Esse é o decreto, primeira parte. A segunda, ele nos dá o direito de contra-atacar. Ou seja, nós não ficamos só na defensiva. Nós não ficamos só atuando contra aquilo que vem contra nós, mas nós nos levantamos a favor do propósito de Deus, a favor da manifestação da vida de Deus em nós, a favor da igreja de Deus. Isso é o efeito da lei do Espírito da vida. Então, essa é a história alegórica do livro de Esther. O triunfo da vida do Espírito, segundo a lei do Espírito da vida. Nós vemos aqui dois pontos com os quais eu concluo aqui, meus irmãos. Primeiro, essa história toda nos conta que nós temos uma nova fonte de vida. Não mais na carne, mas no espírito. Não mais da alma, mas do nosso espírito, pelo Espírito Santo. Esse é um processo de educação. Meus irmãos, não importa o quanto você entendeu mentalmente dessas coisas todas, são coisas realmente complexas. Mas essa ilustração nos diz que nós temos em nós uma nova vida. Ela não é igual à vida que nós tínhamos antes. Essa distinção precisa ficar clara. Nós caminhamos, sei lá eu quantos anos, andando na energia do homem natural, que é a carne. Mas nós temos em nós uma nova vida. E essa vida deve ser cultivada, ela deve crescer
para que ela exerça a primazia em nós. A nossa educação como cristãos vai ser sempre crescente nessa direção. Aprendermos a viver por meio da vida de Cristo. Tomar posse desta vida eterna que nós já temos. Vivê-la hoje. A vida eterna já começou, irmãos. Gálatas 5, 19 e 25 nos fala da cobiça. Cobiça da carne e a cobiça do espírito. Estou em Efésios aqui, não estou achando realmente. É interessante que Paulo falou que o seu problema foi o mandamento, né? O 10º mandamento, né? Não cobiçarás. E aqui o original é: andai no espírito e jamais satisfareis a cobiça da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais as coisas que desejais. Isso é uma tradução, a tradução do irmão Darby, né? Ou seja, quando nós reconhecemos esse conflito em nós, da carne e do espírito, é que nós vamos poder escolher, ao contrário daquilo que a nossa carne deseja. Vocês entendem isso, irmãos? Uma das coisas mais fundamentais na vida de um cristão é reconhecer esse conflito. Sabe, muitas vezes nós pensamos que, por exemplo, a nossa ira, a nossa impureza, a nossa desonestidade, a nossa precipitação, a nossa desconfiança, essas coisas, elas são coisas que a gente tem que repreender, lançar fora, reprimir. Nós esquecemos, isso tem uma fonte. A fonte é a carne. Isso tem uma fonte. E quando nós reconhecemos esse conflito na nossa vida cristã, é que nós começamos a crescer. Não pense que quando você descobre isso, que você começa a ficar frustrado com a vida cristã. Não. Pelo contrário, sem reconhecer esse conflito, isso significa que nós estamos muito na infância da vida cristã. Aqueles que começam a crescer reconhecem esse conflito. E entram nesse combate com as armas do Espírito. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Porque não é a lei, não é a nossa tentativa de obedecer à lei que vai nos dar vitória. É o poder do Espírito. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Isso são as obras da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Obras da carne. É o que nós fazemos. A obra a gente faz. Fruto do Espírito. O fruto não é algo que eu posso fazer. Eu não posso pedir para o Aroni fazer uma maçã, fazer uma manga. O máximo que o Aroni vai poder fazer é pegar uma semente, plantar na terra, regar, cuidar da terra, ver o pé crescer até o momento em que foi gerado um fruto. Obras da carne é o que nós fazemos. Nós tentamos melhorar nós mesmos. Nós tentamos fazer a obra de Deus. Fruto do Espírito
é aquilo que o Espírito Santo vai produzir em nós à medida em que nós cooperarmos com Ele nas nossas vidas. Então, essa diferença é muito importante, né? Eu queria ler Romanos 8, voltando ao nosso tema, uma pequena parte. Romanos 8, do versículo 4 até o 9. Eu vou ler uma tradução alternativa, irmãos, tá? Mas é uma tradução muito precisa. Ela é baseada na tradução de Darby e também numa versão textual, a Bíblia textual em espanhol. E eu acho que ela é bem acurada e talvez ajude a compreender esse trecho. Versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque aqueles que são segundo a carne, pensam no que é da carne. Mas aqueles que são segundo o Espírito, pensam naquilo que é do Espírito. Porque a maneira de pensar da carne é morte, mas a maneira de pensar do Espírito é vida e paz. Porque a maneira de pensar da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Lemos até aqui. Mentalidade. Mente da carne, mente do Espírito. É muito importante, quando diz aqui, se inclinam para, a nossa tradução, a Revista Atualizada, na verdade, o termo é mente, mentalidade. E isso aqui fala da necessidade de uma nova cultura. De uma nova cultura. Essa cultura, meus irmãos, é a cultura que vai permitir nós vivermos no Espírito. Meus irmãos, se nós estivermos cheios desse mundo, cheios das conversas desse mundo, cheios da cultura desse mundo, nós não conseguiremos viver a vida segundo a lei do Espírito. Hoje nós vivemos numa era que eu costumo chamar da era da cultura digital. Meus irmãos, nós temos no nosso celular, no nosso computador, na nossa TV em casa, nós temos o mundo inteiro. Nós temos todas as coisas que esse mundo oferece, toda a informação, todo o divertimento, todo o lazer, toda a notícia, toda a sabedoria, nós temos tudo na nossa mão. O que é isso? É um estímulo gigantesco para que nós vivamos segundo a lei da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós temos tudo isso à nossa disposição e nós usamos tudo isso conforme nós desejamos. Isso faz com que a nossa alma se sinta o rei desta terra. Nós sabemos tudo. Nós temos toda a informação. Na verdade, sem a operação do Espírito Santo, com base na palavra de Deus, nós não temos informação nenhuma. Tudo é falso. Tudo é vão e vazio. Então, nós vemos aqui a necessidade de uma nova mentalidade, uma nova cultura. A lavagem de água pela palavra de Deus. Isso é Efésios capítulo 5. Se não me engano, versículo 25 ou 26. Lavagem de água pela palavra. Porque, de outro modo, a vida
segundo a lei do Espírito, não será possível. E amanhã nós vamos encerrar falando sobre o exercício espiritual. O apóstolo Paulo fala a Timóteo sobre exercitar-se na piedade. E o autor de Hebreus também fala em, pela prática, ter as faculdades exercitadas. Meus irmãos, o exercício espiritual é muito importante nos nossos dias, para que essa lei seja vigente em nós. Do contrário, Amã continuará como o nosso primeiro-ministro. Esther e Mordecai vão continuar sufocados, inoperantes. Mas, se essa lei operar, esta nova lei decretada por Mordecai, então, aí sim, nós saberemos como nos defender dos laços do maligno, dos laços desse mundo e da nossa própria carne, e saberemos como contra-atacar. Não atacar o inimigo, mas contra-atacar no sentido de viver uma vida cheia do Espírito, uma vida que manifesta a glória de Deus e o perfume de Cristo. Porque esse é o propósito de Deus para todos nós. Desde o início, Deus nos projetou para isso. Então, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós te damos graças. A nossa oração é que tu possas tomar todas essas coisas da tua palavra que nós compartilhamos, que elas possam fazer sentido no nosso coração, que elas possam operar de forma que vivamos hoje uma vida cheia do teu Espírito, uma vida vitoriosa, vencedora para ti, para o teu propósito, Senhor. Senhor, nós desejamos que o teu Mordecai, junto à rainha Esther, lá no nosso coração, o teu Espírito no nosso espírito, esteja em posição reinante, governando, Senhor. E desejamos, Senhor, reconhecer que o nosso Amã, a nossa carne, foi crucificada e que ela deve agora, diariamente, ser colocada nesse lugar. Senhor, nós lembramos que os filhos de Amã, aqueles 10 filhos de Amã, foram todos executados depois que Amã foi executado. E isso tipifica, Senhor, o fato de que esta morte inclusiva, ela deve ser aplicada diariamente aos feitos do corpo. Então, Senhor, nós pedimos, concede-nos graça para que possamos andar nisso, Senhor. Amém. E ajuda-nos amanhã para completarmos esse encargo, Senhor, e seguirmos adiante, vivendo a vida que Tu queres que vivamos. Nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém.